Fluminense, será que sai da zona de rebaixamento nessa rodada? Flamengo estreando nova dupla de ataque Gabigol e Carlinhos. E o Vasco, será que ganha em casa do Red Bull? Botafogo joga fora com o Atlético Goianiense, tem todas as chances de jogar. Vamos dar uma olhada na rodada do Brasileirão e ver no que dá. Cartola também vamos escalar hoje nesse vídeo, hein? Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital e hoje a gente vai olhar a rodada do Brasileirão do fim de semana. O que esperar do seu time? Seu time vai poupar para o jogo da volta da Copa do Brasil ou não? Vamos escalar o Cartola também e desde já peço para vocês seguirem a gente em todas as redes, @LucãoVital, no Instagram, no Twitter, no YouTube e Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Bora pros jogos! Vitória e Cuiabá. Duelo interessante, dois times que brigam para não cair, mas o Vitória me parece um time mais interessante e vem de vitória contra o Palmeiras e inclusive tem até algumas peças interessantes. O Bruno Vini, que não joga nesse fim de semana, é um zagueiro que já foi cotado até para a seleção, jogou em seleção de base, tem algumas outras peças interessantes também, mas é bem disputado. Mas acho que pelo fator casa, o Vitória acaba levando a vitória hoje às 4 da tarde desse sábado. Vasco e Red Bull Bragantino hoje às 7 da noite, na casa do Vasco. Vasco com algumas baixas, o Paulo Henrique e o Matheus Cocão estão suspensos. Saiu a notícia agora que o Lucas Pedrosa deu que o Piton também deve ser poupado. Então, apesar dos desfalques e do Piton poupado, acho que o Vasco, que não vem de um bom retrospecto recente no Brasileiro, perdeu as últimas 2 partidas, empatou com o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, mas acho que mesmo assim o Vasco tem a capacidade de ganhar, porque o Red Bull também não vem apresentando nada demais no Brasileiro, o jogo é na casa do Vasco, a torcida do Vasco comparece a São Januário e sempre dá uma força muito grande pro time, que acho que tem toda a condição de vencer hoje, vencer bem e voltar ao caminho das vitórias no Brasileiro. Vamos ver. Criciúma e Atlético Mineiro hoje às 8 da noite. Olha, apesar de ser na casa do Criciúma, que não vem mal no Brasileiro, vem em 12º lugar, o Atlético Mineiro vem se ajustando, ele que teve um começo bem instável, agora já tá 4 jogos sem derrota no Brasileiro, não tem o Hulk nessa partida, que se machucou, agora na lesão nessa última semana, deve ficar pelo menos umas 2 semanas fora, não tem o Lianco também, zagueiro, que também se machucou recentemente, mas mesmo assim o elenco tem estado bem distribuído, bem organizado e acho que pela diferença de qualidade entre os dois times, dá Galo hoje à noite. Atlético Goianiense e Botafogo hoje às 8 da noite, jogo que pode marcar a estreia do Matheus Martins. Botafogo tem alguns desfalques, os principais Tiquinho Soares e Savarino, que nem viajaram com o time, mas o Marçal tá voltando. O Almada, que tá voltando às Olimpíadas, ainda não tá à disposição, mas mesmo com esses desfalques, acho que o Botafogo tem todas as condições de vencer o Atlético Goianiense. Tem o Luiz Henrique, tem outras peças muito interessantes no ataque. Pode ser que aconteça a estreia do Matheus Martins, que foi uma baita contratação do Botafogo. E vamos ver o que dá. Acho que dá fogão. São Paulo e Flamengo hoje às 9h30 da noite. Flamengo estreando dupla de ataque que ainda não jogou junta, Gabigol e Carlinhos. Será que eles vão se entender? São Paulo praticamente com o time titular, com a ausência só do Luciano. Luciano que contra o Flamengo vira o Pelé. Vira o Pelé, joga demais, catimba, sempre consegue alguma coisa aí, cava uma expulsão, umas faltas perigosas, sempre causa aí um furdunço no jogo contra o Flamengo. Então, pro Flamengo é interessante que ele não jogue, mas acredito que o Flamengo jogando bem, jogando o que vem jogando nos últimos jogos, consegue até uma vitória, ou no mínimo um empate fora de casa. Vamos ver no que dá. Corinthians e Juventude. Corinthians jogando sem seu ataque titular, Yuri Alberto e Romero estão fora do jogo. O Juventude, que vem de uma vitória contra o Fluminense no meio de semana, deu muito trabalho para o Fluminense, fez 3-1 e tomou o segundo gol no finalzinho, vem embalado e é um jogo bem difícil para o Corinthians, que joga dentro de casa, mas sem o seu ataque titular pode ser que se complique. Mas ainda assim acredito na vitória do Corinthians e podendo até um empatezinho dependendo do quanto o Juventude jogar. Mas ainda assim acho que dá Corinthians hoje.
Fluminense e Bahia, domingo às 4 da tarde, 49 mil ingressos já vendidos. Fluminense com força total, com volta do Thiago Silva na zaga. O Bahia também não deve poupar, pelo menos até agora, não deu nenhuma indicação de que deve poupar para a Copa do Brasil. Então vai ser um jogaço. E o Fluminense, com o retorno do Thiago Silva, acho que tem total capacidade de ganhar do Bahia. Porém, é um dos times mais fortes do brasileiro. Bahia está em 7º lugar, brigando para voltar ao G4, a zona de classificação para Libertadores, mas o Fluminense, além de todo esse fator torcida, retorno do Thiago Silva, tem a possibilidade de, nesse embalo que ele vem no Brasileirão, sair da zona de rebaixamento nessa rodada. Vamos ver. Atlético Paranaense e Grêmio, que em geral é um confronto que é muito disputado. Porém, o Grêmio vai poupar muitos jogadores nessa rodada. O Atlético Paranaense joga em casa e vai com o time completo. Então, acho que nesse jogo não tem muita discussão. O favorito é o Furacão. Internacional e Palmeiras é um jogo interessante, principalmente porque as circunstâncias desse jogo dão um equilíbrio maior. O Inter completo, com um ataque muito forte, com Borré, com Valência, e o Palmeiras com o retorno do zagueiro Murilo, mais algumas baixas que vão fazer o time jogar com um time bem misto, até porque eles estão poupando um pouco para esse jogo da volta contra o Flamengo. Saiu a notícia que o Abel Ferreira tá poupando porque ele já se distanciou da liderança do brasileiro e vai focar na Copa do Brasil. Não acredito muito nisso, até porque o Palmeiras não tá tão longe assim da liderança, mas se ele fosse focar totalmente na Copa do Brasil, a chance de ficar fora dos dois é grande, até porque ele já tomou 2-0 no jogo da ida. Mas vamos ver no que dá esse jogo aí. E finalizando, Cruzeiro e Fortaleza, jogo que vai ser no Espírito Santo, no Kleber Andrade. Cruzeiro vendeu o mando de campo lá pra ser no Espírito Santo, acredito eu. Os dois times com o elenco praticamente completo, com quase todos os titulares. Deixa eu só confirmar aqui se o Cruzeiro joga com o Matheus Pereira. Joga. Matheus Pereira, Lautaro Dias e Caio Jorge no ataque. Bem interessante. O Fortaleza também com o Lucero, que vem fazendo muito gol na vice-artilharia do brasileiro. E acaba sendo um mando de campo misto. Então, apesar de ser o mando do Cruzeiro, é um lugar neutro que pode até equilibrar um pouco mais o confronto, mas mesmo assim, acredito que o Cruzeiro leve esse jogo aí. Vamos agora aqui com o Cartola de hoje para essa rodada. Começando pela zaga, naquela linha de pensamento de pensar em qual time você acha que não toma gol. Então eu procuro colocar sempre um ou no máximo 2 times, fechando a defesa inteira e o gol. Nesse caso, o Atlético Paranaense joga em casa contra o Grêmio reserva, então acho que tem boas chances deles não tomarem gol. Tudo pode mudar, Brasileirão a gente sabe como é que é, mas eu fechei a defesa quase inteira, inclusive o técnico, com o Atlético Paranaense. Só coloquei o Guilherme Arana ali, que joga contra o... Deixa eu confirmar aqui qual é o time que o Guilherme Arana joga contra. O Atlético Mineiro joga contra o Criciúma. Atlético Mineiro jogando contra o Criciúma fora de casa. E o Arana, apesar de não ser um jogo que ele provavelmente não toma gol, o Arana sempre participa muito de jogada ofensiva. Então, justifica essa escalação dele. Meio campo com Felipe Coutinho, é uma aposta, mas vamos ver o que ele consegue contra o Red Bull em casa. Garro, que vem jogando bem com o Corinthians, principalmente nos jogos em casa do Corinthians ele tem jogado bem. E o Matheus Pereira, que tem jogado muito pelo Cruzeiro, dentro ou fora de casa, acho que é uma boa opção também. O Vegete de capitão do Vasco, jogando em casa contra o Red Bull, acho que tem muita chance dele fazer um golzinho, então é o meu capitão para essa rodada. Serna, do Fluminense, que estreou, é um bom jogador, então é uma aposta. Não tem muitas opções de ataque de times jogando em casa nessa rodada. Atacante, eu gosto sempre de escalar jogadores que estão jogando em casa, então optei pelo Serna. Vamos ver no que dá. O Canóbio jogando em casa também no jogo do Atlético Paranaense contra o Grêmio, que eu acho que é um dos bons jogos
a se explorar para torcer pela vitória do Atlético Paranaense. Eu acho que tem boa chance de acontecer uma vitória sem tomar gols e com gols a favor do Atlético Paranaense, porque eles são muito fortes em casa, uma torcida muito forte. Vamos ver no que dá. Essa é a minha escalação. No banco, o Lucas Arcanjo do Vitória, porque eu não tinha opção. É o único goleiro mais barato do que o Léo Link. Hugo do Corinthians na lateral. Brites na zaga do Fortaleza, o Alan, meio-campo do Fluminense, e o Isidro Pita do Cuiabá. Vamos ver o que é que eles arrumam aí e a pontuação que a gente consegue fazer. E é isso, gente. Essa rodada vai ser bem interessante, alguns times poupando, outros, alguns jogadores só indo com um time meio misto, mas bons jogos muito interessantes, que mais uma vez vão dar muita emoção para esse Campeonato Brasileiro, que cada vez mais tem melhorado o seu nível, muitas contratações e vamos lá, vamos ver como o seu time vai se sair e comenta aí, depois que saírem os jogos ou antes, se você concorda comigo, se discorda, depois se eu acertei os palpites, se não acertei, se você escalou o Cartola de forma diferente, comenta aí e vamos discutir. Beleza? Não esquece de seguir em todas as redes, no @LucãoVital no YouTube, no Instagram, no Twitter, Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. E vamos para mais uma rodada e o canal continua crescendo. Muito obrigado pelo apoio de vocês e até a próxima. Um abraço! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!